Da reunião do Conselho Nacional da FENPROF, em que estão aqui presentes alguns coordenadores dos sindicatos, da Grande Lisboa, do Centro, do Sul, respectivamente os nossos colegas e camaradas José Alberto Marques, Anabela Sotaia e também Manel Nova, dizer o quê? Que nós saímos desta reunião com a seguinte posição, que é assim decidido. O Sr. Ministro da Educação está quase um mês atrasado, admitindo que não irá deixar de fazer, deixar de marcar, quase um mês atrasado, para a marcação da chamada reunião trimestral que ele mesmo propôs que se realizasse, muito bem, no início da legislatura, ao longo de toda a legislatura. E, portanto, completaram-se os 3 meses no dia 25 de fevereiro, eu tive há dias a ocasião de dizer que estava atrasada, em Coimbra, há 2 dias, ao que o Sr. Ministro respondeu que iria marcar essa reunião, mas até agora nada chegou à FENPROF. Porque nós queremos que essa seja uma reunião de onde vai sair um compromisso da parte do Ministério da Educação. E esse compromisso vai no sentido de ser dada resposta rapidamente em alguns casos, esclarecidos em outros casos e calendarizados até ao final da legislatura em mais alguns aspectos, 4 ou 5 questões que para os professores são fundamentais. Primeiro, carreiras. E carreiras, aquilo que nós exigimos é o compromisso de que os professores terão, tal como esperam, porque é compromisso do Governo, descongelado em 2018, e 2018 significa em 1 de janeiro de 2018, as carreiras dos docentes serão descongeladas, ou seja, as progressões voltarão a dar-se, depois negociaremos a recuperação de tempo de serviços, e que esse descongelamento se vai dar no quadro dos atuais estatutos de carreira. Isto para nós é fundamental, ou seja, não vale a pena começar a jogar para a comunicação social com possibilidades que eventualmente têm por objetivo baixar as expectativas das pessoas, porque na verdade para nós isso é algo que é inegociável. Os professores têm as carreiras congeladas desde 2011, para além do tempo de serviço perdido anteriormente, e portanto nem vale a pena dizer, por exemplo, que a carreira dos professores são carreiras antigas, porque é de 2010. A nossa carreira, de facto, que está em vigor neste momento, o Estatuto da Carreira Docente, a última versão é de 2010, mas nós não nos esquecemos que de 2011 até hoje elas não tiveram aplicação. E, portanto, no que diz respeito à questão das profissões, dos salários, das carreiras, isto é válido para o não superior e também para o ensino superior. Portanto, descongelamento a 1 de janeiro de 2018 e no quadro das atuais estruturas da carreira. Segundo aspecto importante, também, a questão da chamada descentralização e que, na opinião da FENPROF, está longe de corresponder a qualquer processo de descentralização. Nós o que temos é que, com alguns ajustes para já, mas o mesmo processo de municipalização do governo anterior e, portanto, a opinião da FENPROF é de rejeição desse caminho e, nessa matéria, nós estamos muito bem acompanhados, como se pôde confirmar, ainda há 3 dias, no encontro que o próprio Ministério da Educação promoveu em Coimbra, com diretores, com pais, com trabalhadores não docentes, com docentes, também com estudantes, no fundo com autarcas, com toda a comunidade educativa e onde foi consensual, a não ser quem estava lá para dizer outra coisa e que era nesse sentido que ia e que tinha sido convidado, foi consensual a rejeição deste processo. Portanto, nós exigimos também ser ouvidos neste processo dito de descentralização. Nós recordamos que quando a Lei Quadro for aprovada na Assembleia da República, o que ainda não aconteceu, tem que haver a aprovação dos diplomas setoriais e, nomeadamente no caso da educação, nós exigimos ser ouvidos. Pode dizer-se, mas os professores não está previsto passarem para as câmaras. Eu nem sequer vou usar o argumento de que não está previsto para já. Poderia dizê-lo e é, digamos, algo que os professores temem, mas nem vou usar isso, porque o problema dos professores não é apenas a sua situação socioprofissional ou a sua tutela, é um problema da escola pública. E a escola pública, de facto, não se defende passando ou transferindo responsabilidades que são hoje das escolas para os municípios. Ou seja, isso nem sequer significa descentralizar. Descentralizar significa passar do centro para a periferia, significa passar do Ministério da Educação, do Poder Central, para os municípios. Não significa retirar às escolas aquilo que elas fazem bem, nomeadamente a ação social escolar,
gestão de cantinas e refeitórios, aquisição e gestão de bens e recursos educativos, gestão de pessoal não docente. O problema das escolas não é gerir pessoal não docente. O problema das escolas é não terem pessoal não docente, que é uma coisa diferente, porque se o tiverem sabem gerir. Portanto, isto não é descentralizar, isto é, pelo contrário, retirar ainda mais autonomia às escolas, tanto que se fala disso, não é? E dar a entidades que não são quem nesta matéria deve gerir os meios e deve gerir estes aspectos das escolas. Claro que os municípios têm um papel importante a desempenhar na educação, claramente não é aquele que o Ministério da Educação, atual, o Governo, lhes quer atribuir, e muito menos quando nós todos percebemos e quando olhamos para aquele documento, provavelmente o apoio que este Governo poderá ter nessa matéria vem dos mesmos que já perceberam que isto é prosseguir o seu projeto. Terceiro aspecto, as questões do desgaste. Nós não podemos continuar a ouvir os poderes, sejam eles os poderes da Assembleia da República, seja portanto, o Poder Legislativo, seja o Poder Executivo, o Governo, a dizer que se reconhece que existe a parte do corpo docente das escolas um desgaste grande, que o envelhecimento é de facto um problema que tem que ser resolvido, mas depois, quando chega à altura de tomar medidas, toda a gente assobia para o lado e ninguém toma nenhuma. Aliás, o contrário é que acontece. Quando nós lemos que o Sr. Ministro, ou quando nós lemos que o Sr. Ministro do Trabalho a dizer que não percebe porque é que os trabalhadores, nomeadamente a administração pública, não podem trabalhar com 71 anos, todos percebemos que provavelmente ele não está a pensar baixar a idade da aposentação. E, portanto, aquilo que nós defendemos é muito claro e muito simples. Depois, se é simples no conseguirmos isso e na execução, veremos. Uma é reorganizar os horários de trabalho dos professores e outra é, isto são as medidas imediatas, claro que outras há, mas e outra é definir de uma vez por todas e com clareza que para ninguém reste dúvidas sobre o que é da componente letiva e o que é que deverá ser da componente não letiva dos professores. Isto é fundamental ser feito e já no âmbito do despacho da organização do ano letivo, que o Ministério da Educação tem que negociar com os sindicatos, não deve deixar de fazê-lo rapidamente, porque o próprio Ministério se comprometeu a que este ano esse despacho sairia mais cedo do que é habitual, normalmente sai em julho. As escolas com este atraso é que sofrem, porque têm que aguardar o que é que lá vem para se poderem organizar e, portanto, nós esperamos que rapidamente isso chegue e que de uma vez por todas sejam tomadas estas medidas. Mas não só, porque se isto pode atenuar de alguma forma, digamos, a sobrecarga de trabalho e daí o desgaste que dela resulta, obviamente que a questão do envelhecimento não se compadece apenas por estas medidas, porque obriga, exige, impõe que seja de uma vez por todas aprovado um regime especial de aposentação para os professores. Os alunos das nossas escolas têm direito a ter professores mais novos, os alunos das nossas escolas têm direito a ter professores menos cansados, os alunos das nossas escolas têm direito a ter professores mais motivados também e com outro tipo também de dinâmica que é necessário para trabalharem nas escolas, ainda mais quando o Ministério quer introduzir, diz que quer, veremos se quer, alterações tão profundas em níveis como os currículos e outros aspectos. Portanto, nós temos que, para dar resposta ao novo perfil de aluno, nós temos também de ter capacidade, e neste caso o Governo português, de termos um novo perfil de professor que efetivamente não se faz com pessoas que já deram o seu melhor às escolas, que trabalham há mais de 40 anos, muitas delas, já passaram os 60 anos de idade e que neste momento têm todo o direito, é um direito que lhes assiste e que lhes deve ser reconhecido, a uma aposentação ainda enquanto o podem fazer com alguma dignidade. E, portanto, esta, para nós, é também uma questão importante, que inclusivamente vai levar a que lancemos um postal a nível nacional, em que nós queremos que as pessoas tomem consciência da sua própria situação. E é isso que vamos fazer com esse postal. Ou seja, cada um vai lá pôr, eu tenho X anos de serviço, eu tenho esta determinada idade, vão-me obrigar a trabalhar até ao ano tal, quando eu já tenho não sei o quê. Vamos pedir a cada professor que preencha um postal com a sua situação, o assine e teremos uma iniciativa a nível nacional para entregarmos depois os milhares de postais que vamos ter. A questão da vinculação é o quarto aspecto. O regime de concurso que foi aprovado pelo Governo não resolveu os problemas da precariedade. Nós, aliás, o que esperamos agora
é que os partidos políticos, nomeadamente aqueles que têm defendido a estabilidade e o combate à precariedade na Assembleia da República, apresentem propostas no sentido de alterar o diploma de concurso no âmbito da apreciação parlamentar. Nós reunimos já com 2 deles e esperamos que isso aconteça rapidamente. E dizer uma coisa que para todos, não para ninguém, aliás, passa despercebido, é que o Governo, e juntando agora aqui o ensino básico secundário, a educação pré-escolar, o ensino superior e a ciência, tem, segundo o relatório do próprio Governo, 2/3 da precariedade do Estado. Portanto, a precariedade no Estado, a contratação a termo, digamos assim, porque depois a precariedade ainda é pior do que isso, tem mais situações, o recibo verde. A contratação a termo tem, neste conjunto de professores, um peso no Estado de 66,7%. 46,7% no Ministério da Educação, 20% no Ministério do Ensino Superior. Ora, ou seja, 2/3 da precariedade do Estado em contratação a termo estão aqui e, no entanto, o Governo tomou uma resolução, a número 32 de 2017, publicada em Diário da República, onde diz que às carreiras especiais não se vai aplicar o programa de combate à precariedade, ou seja, 2/3 da administração pública não vão ter um programa, o que quer dizer que este é um programa, convenhamos que de combate à precariedade não é, chamar-se-á outra coisa qualquer. Portanto, nós exigimos que isto aconteça rapidamente, este combate à precariedade também neste setor. Vamos ter reunião com o Sr. Ministro do Ensino Superior no próximo dia 27, portanto, de segunda-feira a uma semana, onde iremos falar das questões da precariedade, do problema dos leitores, dos docentes do ensino superior, ainda dos investigadores científicos também, e onde iremos procurar saber quais são as medidas concretas, já que não há no programa do Governo, que o Ministério da Ciência está a pensar vir a aplicar. E por último, e intimamente até ligado aqui a um aspecto que eu já falei, a municipalização, insistindo nós nas questões da gestão democrática das escolas. Eu repito, porque sempre disse, esta não é uma luta contra ninguém, não é uma luta contra o diretor A, B ou C, ou contra os diretores de uma forma geral, esta é uma luta em favor da escola pública portuguesa. E no momento em que o Governo quer avançar para um modelo de descentralização que de facto não é, mas é de atribuir uma tutela forte aos municípios sobre a vida das escolas, as escolas estão muito melhor defendidas se os seus órgãos forem órgãos colegiais, se esses órgãos forem legitimados pela comunidade escolar e também com a participação de outros membros da comunidade educativa, do que se de facto o que tiverem à sua frente for um diretor, um órgão unipessoal, eleito por um curto colégio eleitoral, que com certeza terá muito maiores fragilidades perante a tutela nova que aí vem. E portanto, a revisão de um regime de gestão democrática é fundamental. E os professores querem. O inquérito que a FENPROF fez, que recolheu 25 mil respostas, não foram assinaturas, pois aí é que está, porque ainda é mais complexo, ou seja, ainda hoje nós refletíamos. Não são muitos os abaixo-assinados que reúnem 25 mil assinaturas. Nós sabemos, já são os abaixo-assinados excepcionalmente, digamos, assinados pelas pessoas, porque quando nos professores reúnem, então, normalmente 10 mil, 15 mil, 20 mil, nós estamos a falar do inquérito e que as pessoas tinham que responder, porque houve 25 mil respondentes, o que quer dizer que esta é uma matéria que os professores têm como sua, também na prioridade das suas ações. O que é que nós achamos que tem que acontecer? Um compromisso do Sr. Ministro da Educação relativamente a estes 5 aspectos. Se o não fizer, pois teremos que os professores terão, e é isso que iremos propor aos professores, de avançar para a luta, já não apenas na entrega de um postal, já não apenas na entrega de uma petição, já não apenas numa concentração mais pequena como a que teremos no dia 22, mas importante, porque também são poucos os professores do ensino artístico especial, do ensino artístico especializado, que ficou marginalizado de qualquer processo de vinculação de professores, e portanto mesmo no âmbito da revisão dos concursos, e portanto aquilo que nós vamos é, numa primeira grande ação, propor aos professores que no dia 18 de abril, façamos uma grande concentração de professores à porta do Ministério. O dia é ótimo, não é um sábado, o que
não teria sentido, segundo alguns colegas, porque ao sábado não há ninguém no Ministério da Educação. Não é num dia de aulas, porque os dias de aulas só começam no dia 19. Não é num dia antes da Páscoa em que as pessoas ainda estão com a família, não, já é depois da Páscoa, é o último dia da interrupção. Parece-nos um dia ótimo, porque não é preciso faltar, não são precisos prévios de greve, não se perde nada, portanto, é um dia ótimo, 18 de Abril, em que nós vamos iniciar uma campanha que é Professores dão rosto à profissão. Nós vamos pedir a professores de todo o país, de todas as escolas, de vários setores de ensino, que assumam a sua reivindicação no quadro destes 5 aspectos que nós colocamos. E vamos organizar cartazes, multis, um conjunto de vários documentos, não é? Que vamos espalhar com as caras, com os professores a darem rosto precisamente a essas reivindicações, e vamos neste dia 19 inaugurar um grande painel frente ao Ministério, dia 18 exatamente de Abril, um grande painel junto ao Ministério, precisamente com todas estas caras de professores com as suas reivindicações. Mas queremos ter lá esses que dão rosto e outros que, sem estarem no cartaz, também vão dar rosto à luta. Portanto, assumimos aqui, não é uma concentração de alguns professores, delegados ou dirigentes, não. Queremos uma grande participação de professores, há já muita gente que está inscrita para estar ali neste dia 18 de Abril e, portanto, queremos de facto dar um primeiro momento de expressão a essa contestação. 18 de Abril vai ser um dia que o Ministério da Educação se vai lembrar de exigência e de protesto, se for o caso, e de proposta também, se for o caso, à porta do Ministério da Educação. E lançar, desde já nas escolas, um debate junto dos professores sobre e a seguir. E o e a seguir